Ai, boa noite, que bom que vocês estão chegando. Muito bom estar aqui com vocês, conversar um pouquinho, né? Essa semana eu fiquei pensando o que eu ia falar para vocês hoje, né? Isso eu respondia algumas perguntas, igual eu fazia antes, e eu comecei a ver que tava ficando melhor falar para vocês alguma coisa mais específica, mais profunda, assim, que a gente conseguisse bater um papo maior, né, sobre um assunto mais profundo mesmo. Oi, Oliver, boa noite. E aí, gente, semana passada, né, a gente fez aquela live sobre, né, os High Need Babies, né, acho que foi super bacana, muita gente interagiu, muita gente conversou. Depois eu recebi muitas mensagens de mães pensando, né, sobre se o filho é um High Need ou não. Ai, Masi, obrigada. Obrigada, gente. É, eu também, Lili, na expectativa, né? Então, e aí hoje, né, eu resolvi falar para vocês um pouquinho também sobre uma pergunta que eu recebi. Assim como a mãe do Rainid me mandou uma pergunta, né? Eu falo mãe do Rainid porque é o termo que a gente dá para esses bebês, né? Os Rainid Babies. Mas, da mesma forma que uma mãe me mandou uma pergunta sobre esse bebê de alta necessidade, eu recebi uma pergunta, eu acho que ela ainda é gestante, ou era foto, eu não lembro o nome dela que me mandou. Mas ela mandou semana passada e eu respondi na caixinha de perguntas uma uma pergunta sobre se funcionava mesmo. A pergunta era, doutora, é verdade que se eu deixar o bebê chorando por alguns dias, eu acho que ela falou alguma coisa em torno de 3 dias, é verdade que ele vai aprender a dormir sozinho? Né? A pergunta era em relação, então, se deixar o bebê dormir sozinho, se deixar o bebê chorando até dormir, se ele ia aprender a dormir sozinho. Né? E aí eu respondi para ela na caixinha de perguntas, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. E acho que quem tá aqui, que se inscreveu na aula do sono, né, na semana do sono, eu acho que já viu até que eu coloco na primeira informação que eu coloco na aula do sono e sem deixar o bebê chorando sozinho no berço, né? Sem ter que deixar o bebê chorando sozinho no berço. Porque eu acho que isso é uma das maiores aflições de todas as mães, né? Pra ter que deixar o bebê dormir, tem que deixar ele chorando, né? E isso eu acho que foi muito, muito discutido. E eu resolvi falar pra vocês hoje especificamente sobre o que é essa história de deixar o bebê chorando até o bebê dormir, né? Como que faz o bebê dormir, deixar o bebê chorando, como é que isso funciona, né? E a verdade, gente, é que isso é um método realmente, né? Existe esse método de deixar o bebê chorando até dormir. Isso é o método que a gente chama de ferberização, né? Quem desenvolveu esse método foi Richard Ferber, que é um pediatra, né, americano, e ele desenvolveu uma metodologia e ele diz que se você deixar o bebê chorando, né, de uma certa forma, né, de acordo com a metodologia dele, se você deixar o bebê chorando até dormir, ele vai aprender a dormir sozinho. E, gente, aí a pergunta é, de fato, isso é verdade, não é verdade? É verdade, né? É verdade, sim, que existe essa metodologia. E também é verdade que, de alguma forma, essa metodologia de deixar o bebê chorando até cansar e dormir sozinho no quartinho dele, no berço dele, é verdade que isso funciona. Mas, né? A que custas isso funciona? Né? A que preço a gente vai deixar o bebê chorando até ele dormir? Então, deixa eu baixar aqui. Então, a que preço que esse bebê vai chorar até dormir? Quais são as consequências na vida de um bebê, na vida de uma criança, ele aprender a dormir até chorar, até cansar, né? Então, assim, eu tô vendo as mães comentando, gente, eu até arrepio, porque, assim, é desesperador. Eu sou mãe de 2, aqui todo mundo que tá comigo é mãe também, pelo menos se não é mãe, tá esperando já aí, tá na expectativa. Outros são as tentantes que já estão aí querendo, mas assim, isso é uma coisa muito cruel, né? Ao meu ver e ao ver de muitas outras pessoas que, graças a Deus, estudam muito sono, é uma forma muito cruel de fazer o bebê dormir. Então, assim, não é a forma que eu trabalho, não concordo de forma alguma com a situação de deixar o bebê dormir, de deixar o bebê chorar até ele dormir. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui pra vocês eu vou explicar o que é essa situação. Não vou ensinar essa situação porque eu não concordo com isso. Acho isso o fim da picada, mas já aviso logo que quem está se inscrevendo na Semana do Sono e é adepto dessa metodologia de ferberização, de deixar o bebê chorando até dormir,
pode sair da live, porque eu não concordo e eu não vou estimular essa prática aqui. Eu acho cruel demais. Então, tudo que a gente faz aqui é com muito amor. Ô Kelly, eu sei, é assim, a gente chora junto, né? Eu não cheguei a fazer essa prática nenhuma vez com nenhum dos meus 2 filhos, tá? Eu também não tive essa coragem de deixar, mas eu sei que muitas mães fazem e eu não julgo as mães que fazem esse processo de ferberização, porque eu sei que em um determinado momento a gente chega numa exaustão, num desespero e acha que é a única saída. E pior, né? Muitos e muitos e muitos pediatras fazem isso, indicam isso, né? Muitos pediatras, muitos que nem são pediatras, muitos que se dizem, né, especialistas em sono, que se dizem estudiosos de sono, recomendam essa prática de ferberização, que é a prática de deixar o bebê dormir, deixar o bebê chorar até dormir, né? Então, é uma coisa que eu não consigo nem falar naturalmente, deixar o bebê chorar até dormir. Isso é tão fora da minha realidade que fica difícil até da gente repetir isso. Mas, então, existem muitas mães que, sim, estão no processo de exaustão, no processo de sofrimento, de quase uma separação, às vezes, do marido, num abandono, num estresse, né? Que a gente chama num burnout materno, né? Num síndrome do burnout. E essas mães acabam que se veem como a última saída usar a ferberização, né? Usar essa metodologia que, ao meu ver, e graças a Deus, ao ver de muitos e muitos estudiosos hoje em dia de sono, realmente é a forma que mais é cruel, é a forma que mais traz impactos negativos pro bebê. Então, assim, gente, o que eu quero falar pra vocês aqui um pouquinho, né? Realmente, essa técnica existe, essa técnica tem comprovação científica, mas o que eu quero falar pra vocês um pouquinho é sobre os danos, né, que isso pode causar dos nossos bebês, né? Eu tô vendo aqui que a Fernanda tá comentando assim: o bebê já chora 2 segundos, eu já pego com dó. Ô, Fernanda, o papel, né, dos pais é prover, além de amor, além de afeto, além de nutrição, além de alimentação, o papel de nós, pais e mães, né, é de fato a gente prover a segurança dos bebês. Então fica complicado a gente entender como que um bebê, né, que só se comunica através de gestos e de choro, vai ser deixado chorar, né, sem a gente às vezes nem saber por que ele está chorando, e vai deixar ele chorar loucamente até ele dormir. O que acontece? Quando o bebê realmente chora até dormir, é como se fosse uma manifestação pós-traumática, né? Crianças que passam por traumas, às vezes pessoas, né, de um modo geral, mas principalmente crianças que passam por traumas, essas crianças às vezes depois entram sim num sono profundo, tá? Entram num sono mais apagado, que a gente fala, mais profundão mesmo. Mas isso não quer dizer, e isso não pode ser confundido de forma alguma com uma eficácia numa metodologia de deixar o bebê chorar até dormir, como se, que delícia, ele relaxou e dormiu. Na verdade, a gente considera esse sono profundo após o evento de deixar chorar até dormir como uma reação pós-traumática, né? Uma manifestação pós-traumática. O bebê chorou até ficar traumatizado mesmo, né, com aquela situação. E isso acontecendo de forma recorrente, isso vai, de fato, deixar o bebê com sequelas, digamos assim, sequelas emocionais, até, sabe Deus quando, até o fim da vida, ou até anos e anos de terapia depois, né? Eu tenho visto aqui as meninas comentando que não sabe o que fazer para o filho dormir, que o pediatra do filho, olha, orientou a ignorar o choro. A Jéssica comentou, acho que a Ananda comentou também. A Ananda mora no México, gente, né? E olha só, ela falou: a pediatra que eu vou no México indicou isso. Jamais faria, morro junto. Aqui a Jéssica comentou a mesma coisa. A pediatra do meu filho me orientou a ignorar o choro do bebê, que ele iria cansar e dormir. Tentei, mas não tive coragem. Eu entendo perfeitamente a Jéssica ter tentado isso, porque, gente, você é mãe, às vezes de primeira viagem, e aí você vai a um pediatra, que você está estabelecendo um vínculo de confiança, e o seu pediatra fala: não, deixa dormir que vai cansar e deixa chorar que vai cansar e vai dormir. Gente, o choro, ele leva sim a uma exaustão. Por quê? Você usa os músculos abdominais, você usa os músculos respiratórios, você usa os músculos do tórax, você usa as cordas vocais, você leva o seu corpo num nível de estresse muito alto. Então,
Todo esse mecanismo de estresse, de utilizar musculatura, as crianças ficam suando, gente, quando choram desse jeito, né? Então, todo esse nível de estresse, é claro que vai cansar a criança. Imagina você fazer uma atividade pesada, correr, fugir, ter um processo de fuga mesmo. Você fugindo de alguma coisa que te assusta, que te amedronta, ou gritando por socorro. Isso, de fato, vai levar um processo, sim, de estresse e uma fadiga posterior. Então, essa fadiga, esse cansaço posterior, é o que eu falei para vocês agora, que representa depois dormir como um evento pós-traumático, um sono profundo de um evento pós-traumático, tá? Então, realmente, isso é muito, muito complicado, né? Então, lembrando aqui, para quem está chegando agora na live, não é uma prática que eu recomendo. Eu não recomendo a ferberização, que é deixar o bebê chorando até ele cansar e dormir, tá? Então, gente, só para vocês entenderem, né? Eu não concordo com a metodologia, mas a gente precisa saber o que são as coisas para a gente poder agir de forma diferente, né? Para quem tá chegando agora, essa ferberização consiste em deixar o bebê chorar até dormir, só que antes realmente tem uma rotina, né? Que eles chamam que é uma rotina de envolvimento com os pais, tem um momento grande de carinho, mas depois que o bebê é colocado no bercinho dele, no quarto dele, e realmente os pais, no começo, tem duas formas, né, de extinção. Tem a extinção gradativa e a extinção total. Na extinção total, colocou no quarto para dormir, ninguém volta mais, independente do choro, a não ser que aconteça um evento muito maior, que, por exemplo, o bebê vomitar. Né? Isso acontece com frequência. Bebês que choram muito tendem a vomitar. Crianças maiores também, porque o choro do bebê estimula, sim, o centro do vômito, né? Eles ainda não têm tudo muito separadinho, muito maduro. Então, tem criança, né, até maiorzinha, que chora sem até vomitar. Então, nessa ferberização, se a criança tiver um evento desses, de chegar a vomitar, aí está liberada a entrada dos pais no quarto. Eu acho isso muito desesperador. Eu fico aflita de falar sobre isso e de comentar sobre isso. Então, lembrando, eu não recomendo e eu não concordo com o método de ferberização, tá, gente? O método que a gente usa, né, é sempre o do sono com amor, né? É o método afetivo, da criação com apego. Então, assim, a orientação primária nisso que foi o que eu falei pra vocês. Os pais têm o papel de prover segurança, de prover afeto, de prover amor, de criar laços, de criar vínculos, né? De cuidar da saúde emocional e física dos seus filhos. Essa é a missão dos pais. Então, a gente sempre prega o método de ensinar o bebê a dormir de forma amorosa, né? E eu só trabalho com a metodologia de ensinar o bebê a dormir de forma amorosa. Não trabalho de forma alguma com tentativas de deixar o bebê dormir por técnicas de extinção, né? Que é exaustão também, que a gente pode falar, que é deixar o bebê chorar até cansar muito. Não concordo com isso. E qual que é o impacto, né, gente, que vem sendo estudado nos bebês que fazem parte dessa, que passam por essa metodologia de ferberização? É muito complicado ainda, porque, graças a Deus, acho que ninguém ainda conseguiu fazer isso por longos prazos, por longos tempos, ao nível de estudar quais são as consequências psicológicas lá na frente, né? Mas já consegue-se entender que as crianças que passaram pelo método de ferberização, que, como eu tô falando pra vocês, pra quem tá entrando, é o método de deixar o bebê chorando até que ele canse e adormeça sozinho, né? Essas crianças são crianças lá na frente muito mais inseguras. São crianças que... tem que falar uma coisa com vocês que a Ana comentou aqui. Essas crianças são crianças lá na frente mais inseguras, né? E o que acontece? A gente vai perpetuando, né, um comportamento que não é o comportamento dos sonhos, né? E o que é isso? Imagina você, deixou o seu bebê chorando. O seu bebê encontra em você tudo que ele precisa. Encontra amor, encontra afeto, encontra segurança, carinho. Ele encontra conforto. Tudo que o bebê precisa, a mãe tem. Tudo, absolutamente tudo. A mãe ou o cuidador, ou a mãe adotiva, ou o pai adotivo, qualquer pessoa que esteja nesse vínculo com o bebê, de qualquer forma, ela consegue dar e prover tudo isso para o bebê. Agora imagina, se você, ao longo do dia, você tem um relacionamento muito amoroso com seu filho, tem um carinho, tem cuidado, e aí na hora de dormir, na hora que ele às vezes tá com medo porque ficou escuro, tá se sentindo sozinho, a cama não é confortável igual o colo, ele tá mais livre do que ele costuma ficar, às vezes tá mais acostumado a ficar mais justinho, ele tá com todas essas sensações diferentes do que ele estava esperando e planejando. E você, além de tudo, deixa seu bebê chorando sozinho.
você mostra para ele o quê? O desapego. Você começa a criar uma criança desapegada emocionalmente dos pais. E não é um desapego de independência, igual as pessoas pregam, né? Não é uma sensação de meu filho está crescendo independente. Gente, é um bebê. Nós estamos falando de bebê. Nós não estamos falando de ensinar um adolescente a se virar sozinho com as coisas da vida. Nós estamos falando de um bebê que acabou de chegar. Ele é tão inexperiente em viver, em respirar bem, em fazer tudo, sabe? Em dormir, em se alimentar. Ele é tão inexperiente em tudo quanto vocês são inexperientes em ser mães. Né? Se você é inexperiente em ser mãe, o seu bebê também é inexperiente em ser filho. Né? Antes ele era só um bebezinho na barriga que não precisava fazer nada, não incomodava com choro, não tinha fome, não tinha sede, não tinha fralda molhada, não tinha nada. Né? Então, se você vai deixar o seu bebê chorando até cansar, e isso progressivamente, até que ele não precise mais de você para dormir, o que você está ensinando para o seu bebê? Que ele não precisa de você, não. Que ele não pode contar com você. Né? Não poder contar com os pais, ele vai contar com quem? E isso vai se perpetuando. Esse comportamento de se sentir abandonado, de se sentir violado, de se sentir desamparado, esse comportamento vai perpetuando ao longo da vida, ao longo da primeira infância, da adolescência. E aí cria um adulto desapegado, um adulto inseguro, um adulto incapaz de confiar no próximo, um adulto com várias frustrações que a gente nem sabe a que nível isso pode chegar de dano emocional. Então, assim, mais uma vez, para quem está chegando, essa é o processo de ferberização, que eu não concordo. Não utilizo em metodologias de sono o processo de ferberização. Só trabalho com o sono com amor, o sono com apego, de forma amorosa, métodos de forma amorosa. Eu parei aqui num comentário que a Ana fez. Gente, é impressionante. A Ana Noel comentou aqui assim: a pediatra disse que era normal, birra, né? Eu não sei nem qual que é a idade do bebê da Ana, mas de qualquer forma, essa é uma postura que me assusta muito vindo de pediatras, né? Eu sou pediatra e trabalho tudo com amor, né? Com orientação, com a base mesmo, né? E aí, pediatras orientando deixar bebê chorar até dormir, pediatras falando de birra. Gente, as pessoas me perguntam muito: doutora, meu bebê tá chorando e só fica no meu colo, pode ser birra? Gente, bebês pequenininhos não são capazes de identificar os processos que envolvem, né, as chantagens emocionais, as birras. Esses bebês não são capazes de identificar processos dessa forma que eles cheguem à conclusão de que se ele fizer o choro, ou se ele ficar brigando, choramingando muito, você vai ter determinada ação. Na verdade, ele só está reclamando que ele precisa de alguma coisa. E reclamar não é uma coisa negativa. Reclamar é clamar, é pedir novamente alguma coisa, né? Então, se o bebê está chorando, é porque ele realmente está precisando de você. A gente pode ensinar o bebê amorosamente a criar mais confiança, a fazer outras coisas de forma amorosa, a gente pode. Mas deixar o bebê chorando não é por birra, tá? Os bebês são capazes de começar a entender esses eventos, né, emocionais e racionais por volta dos 18 a 24 meses. Então, lá depois de 1 ano e meio, 2 anos, é que eles começam a entender que se eles se jogarem no chão, vocês vão acabar fazendo alguma outra ação para eles. Então, esse processo de birra, a gente começa a identificar de forma racional neles depois de 1 ano e meio, pelo menos, tá? Antes disso, ainda não é uma forma racional dos bebês agirem, tá? Então, me assusta muito esses bebês, esses pediatras que acabam orientando as mães a deixar o bebê chorando até dormir, tá? E isso sofre, o bebê sofre, a família sofre, né? Então, assim, a Ana comentou de novo, se o bebê pode chorar até ficar roxo, né? Que o bebê fica com falta de ar. Pode sim, gente. Pode, porque na hora que o bebê tá chorando, soltando todo o arzinho dele, para aquele choro exagerado, quando ele prende a respiração, quando ele não consegue mais obter nem o ar pro choro, o oxigênio abaixa e o bebê fica roxinho sim, tá? Então, assim, é uma coisa que eu não concordo, não trabalho com essa forma, tá? De jeito nenhum. Outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui é sobre o papel, que eu falei com vocês, o papel dos pais, né, nessa abordagem, né, de passar a segurança. Né, muito pelo contrário do que falam, os pais que se envolvem com os bebês, mesmo a qualquer mínima manifestação de choro, né, por mais que não saibam o que está acontecendo,
Isso, gente, faz de adultos, faz crianças, faz adolescentes mais seguros e com vínculos afetivos maiores. Não só com os pais, não só com os irmãos, mas com qualquer tipo de relacionamento. Então, às vezes, quanta gente a gente vê que teve uma infância muito sofrida, quanta criança teve uma infância abandonada, né? Uma criança que teve a infância, às vezes, no orfanato e realmente não teve um cuidador integral para si, para dar aquele amor, e cresce uma criança, depois lá na frente, com menor confiança nos outros, com menos vínculo afetivo, emocional, uma pessoa que não chora, um adulto que não tem emoções, aquele adulto mais frio, né? Quantas vezes a gente vê essas situações e quando você pergunta qual é a história dessa pessoa, geralmente essa história tá lá atrás, desde a infância, desde a primeira infância, muitas vezes desde bebezinho, né? A gente fala, mas os bebês não têm memória, né? Eles não têm memória para lembrar fatos do dia a dia. Mas a memória que fica impressa, né, sentimental nessas crianças, né, é uma memória de ações, é uma memória de comportamento, de caráter. Tudo isso é desenvolvido desde os primeiros dias de vida. Então é muito importante que a gente faça uma relação com os nossos filhos de amor e que a gente entenda, né, que eles são sim dependentes da gente, que eles precisam desse conforto, desse carinho, dessa atenção, porque é a forma com que eles se comunicam e é a forma com que eles vão criar esses próximos vínculos, né? É muito importante a gente entender isso, porque senão a gente não consegue de jeito nenhum fazer uma criação com apego, uma criação saudável, emocionalmente falando para os bebês, tá? Eu sei que a gente fica muito confusa nessas horas. Eu tô vendo que um monte de mãe falando, a Lana comentando que ela quer aprender a fazer o bebê dormir, que ela tá desesperada. Calma, Lana, a gente vai falar sobre isso na semana do sono. Fica tranquilo que a gente consegue muita coisa, melhorar muito pra vocês desde a semana do sono. Então, a gente consegue ajudar pra caramba. Uma coisa que eu ia falar com vocês é o seguinte: os bebês, gente, eles são serizinhos incríveis, mas eles ainda agem absolutamente com um lado emocional, tá? Então eles não conseguem racionalizar e entender o porquê que eles estão sendo ignorados no momento de choro. Então, se você coloca o seu bebê para dormir lá no quartinho dele e ele começa a chorar e você foi orientada pelo pediatra ou por qualquer especialista em sono, que às vezes nem é especialista em sono, você foi orientada por essa pessoa a deixar o seu bebê chorando, porque ele vai aprender que ele pode ficar quietinho lá sozinho, que ele vai aprender a se virar e vai aprender a dormir sozinho sem depender de você. Isso é muito complicado, porque os bebês não conseguem raciocinar ao ponto de entender que você está deixando ele sozinho, porque ele precisa se desenvolver sozinho e precisa aprender como dormir. Eles são absolutamente emocionais. Então, eles são incapazes de entender o porquê que você largou ele, né? Isso faz uma confusão muito grande mesmo, na cabecinha deles, porque vai gerar, sim, uma sensação de abandono, uma sensação de rejeição. E pior, as pessoas que fazem esse tipo de técnica, tá, de ferberização, de deixar o bebê chorando até dormir sozinho, essas pessoas vão observar, essas mães vão observar que se era um bebê que mamava peito, ele, se a mãe quiser, obviamente, ela vai se sentir muito triste por isso, né? Ele vai naturalmente começar a diminuir as mamadas dele, ele vai diminuir aquele vínculo com a mãe. Então é uma coisa muito pesada, porque você afeta não só a noite, mas você afeta o dia todo do bebê, tá? Então, assim, vamos tentar outros métodos, existem muitas coisas que eu acho que não vale a pena mesmo a gente deixar o bebê chorando até dormir, tá? Outra coisa que eu ia falar pra vocês que é muito importante, falando toda essa parte emocional, falando todo esse vínculo afetivo que a gente tem, falando toda a parte emocional mesmo, é importante a gente entender a parte biológica, né? Os bebês, eles produzem hormônios, como todos nós produzimos hormônios, né? Que ajudam a induzir e a manter o sono. Quando a gente fala da serotonina e da melatonina, a gente está falando de hormônios que ajudam na indução e na manutenção do sono dos bebês. Mas do outro lado, a gente tem o hormônio, né, que é o hormônio da fuga, é o hormônio do estresse, é o hormônio responsável por manter a gente vivo, manter a gente alerta, né, que é o cortisol. E o cortisol, ele é liberado em momentos de estresse, né? Então, o que acontece, gente? Imagina quando você tá chorando muito, né? Por que você chora? Você chora por tristeza, você chora por dor, você chora por chateação, porque brigou com alguém, ou porque alguém te fez alguma coisa e aquilo te levou num nível muito grande de estresse e você começa a chorar.
Os bebês são a mesma coisa. Se eles estão chorando e precisam de você e você não responde o mais rápido possível aquele choro, o que acontece? Os bebês começam a produzir e liberar o cortisol. E o cortisol é o hormônio que mantém eles mais acordados, que mantém em estado de alerta, né, em vigília. Então, o que pode acontecer é piorar o padrão ainda do sono. Então, o bebê chorou, e você não acalentou o bebê, você deixou ele chorando, ele vai liberar mais cortisol. E provavelmente aquelas horas de choro vão se prolongar até que ele entre na fadiga, naquele cansaço extremo e de fato adormeça pela exaustão e não porque ele entendeu que ele precisa dormir sozinho. Né? Além de tudo isso, além de bloquear os hormônios, né, indutores e manutensores do sono, né, os hormônios que mantêm o sono do bebê, que é melatonina e serotonina, além de tudo isso, o que acontece? Ele também vai fazer o bebê ficar mais agitado. Né? Então, gente, essa agitação, toda essa liberação de cortisol, ela vai implicar num processo de inibição da formação de alguns mecanismos neurológicos no cérebro do bebê. Algumas formações mesmo que ele precisa ter durante a primeira infância, durante aqueles primeiros meses de vida. Então é importante que a gente não deixe esses níveis de cortisol chegarem exageradamente no corpinho do bebê, ao ponto de bloquear a formação neurológica dele de forma correta, tá bom? Então, eu vi uma mãe comentando que tem gente que tem birra até 18 a 24 anos. Tem, mas geralmente ela começa com 18 a 24 meses, tá? Então, gente, a Lilian tá perguntando o que fazer para ele parar de chorar. Ô, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso que eu expliquei para vocês sobre o afeto, sobre o apego, sobre a função dos pais, né? A nossa função aqui é, de fato, proporcionar para os bebês toda essa sensação de apego, todo esse equilíbrio emocional que eles precisam para crescer emocionalmente saudáveis. Então, se o bebê chorou, é porque ele está precisando de você. Então, você tem que atender ao bebê e ver o que ele está precisando, né? Na metodologia depois a gente ensina, sim, tentar identificar os choros, né? Mas, de qualquer forma, quando o bebê chora, a recomendação é que você prontamente atenda ao seu bebê. Não é deixar o bebê chorando. Então, deixa chorando que eu vou ver o que é. Não é. O bebê chorou, a recomendação é pegue o seu bebê e não obrigatoriamente tire do berço, se ele acalmar mais fácil, só com você dando uma ninada rápida, mas se ele chorou exaustivamente, pegue o seu bebê e acalme e mostre que você tá ali, tá? O que acontece, gente? Que é muito comum, deixa eu só ver o que a mãe perguntou. O marido super afetivo, isso é importante, gente. Isso é muito importante, a parte dos pais também, né? Nessa criação de apego, nessa criação de amor. De qualquer forma, o que é importante a gente entender? Por que as pessoas hoje em dia não reconhecem mais tanto o choro dos bebês e tem muitas dificuldades em entender por que o bebê está chorando? Isso é uma coisa que foi desenvolvendo naturalmente, foi um problema que foi acontecendo conforme a nossa sociedade foi evoluindo mesmo, né? Mudou muito o padrão da família hoje em dia. Antigamente, bem antigamente, nem tão antigamente assim, né? Porque na minha época eu também já tinha isso. Mas antigamente, o papel da mãe era basicamente permanecer em casa, única e exclusivamente cuidando do bebê, né? O pai saía, trabalhava e a mãe ficava em casa cuidando do bebê. E aí ela tinha aquele tempo para dedicação integral. E elas ficavam, sim, muito cansadas, mas a sociedade entendia a mãe como a cuidadora do filho, a cuidadora do bebê. Então era mais fácil, sim, a mãe conseguir criar um vínculo com o seu bebê, a mãe conseguir entender qual era o motivo do choro do bebê, né, o porquê que ele chorava, se ele chorava de fome, se ele chorava de frio, por que ele estava chorando naquele momento e conseguir, assim, fazer a identificação mais fácil, né? Parece que os problemas foram piorando conforme a gente foi evoluindo. E de fato é o que a gente percebe. Porque essa relação mãe-bebê, ela tá muito hoje em dia julgada pelos outros. E aí a mãe tem que trabalhar, cuidar da casa, trabalhar fora muitas vezes, e às vezes essa relação, essa corrida, né, esse dia corrido que a gente tem, acaba dando problema, sim, em relação a entender o porquê o bebê tá chorando, ou porquê que o bebê tá precisando de você. Então, o importante mesmo é a gente conseguir identificar os sinais que o bebê passa pra gente, é olhar no olho do seu bebê, é conseguir dar aquele aconchego, entender todas as formas, testar todas as formas
de fazer o bebê parar de chorar, né? Às vezes a gente, no desespero, já coloca o bebê direto no peito. E às vezes o bebê não tá nem com fome. Às vezes não é nem fome, né? Não tô julgando colocar o bebê no peito porque ele tá chorando, para acalmar. Porque o peito também, além de uma forma de nutrir o bebê, o peito é sim uma forma de carinho, uma forma de conforto. E os bebês que estão chorando, às vezes necessitam de um colinho, necessitam de um peito. Então a gente precisa sim entender tudo que o bebê está pedindo. Quando a gente consegue entender o que o bebê está pedindo, a gente consegue, de fato, começar a mudar a abordagem que a gente tem em relação aos bebês. Eu falo muito, né, gente? Mas é porque eu acho muito importante conversar bastante sobre isso. Eu vou responder umas perguntinhas. Lud, eu concordo com o colo. Tá? A gente tem que tomar cuidado com o colo à noite, né? E com o colo na hora de dormir. Mas, de fato, a gente precisa dar colo. O bebê quer colo. Né? A gente tem que ter uma criação com amor, sim. Desculpa, gente. A Camila tá perguntando, né? Ela falando: o meu bebê tem refluxo e quando ele come precisa ficar 30 minutos na posição de arrotar. Dá certo ele aprender a dormir a noite toda? Dá sim, ô Camila. A gente tem várias formas, né, de orientação para você fazer a mamada de acordo com o padrão do seu bebê. Essa situação inclui na parte que a gente explica sobre as situações especiais, né, de rotina de sono. Inclui os bebês que têm refluxo, inclui os bebês que têm alergia à proteína do leite de vaca, tá? Esses bebês, sim, tem outras formas da gente orientar a sequência das mamadas, a sequência do sono, para que a gente consiga ter um sono seguro para esse bebê. Porque o mais importante mesmo, na verdade, é a gente ter realmente um sono seguro para o bebê. Eu vi que uma mãe perguntou o que é o APLV, né? A APLV é a alergia à proteína do leite de vaca, tá? É uma manifestação que alguns bebês apresentam, geralmente no máximo nos primeiros 2 anos de vida, tá? Muito mais comum quando eles são pequenininhos ainda, mas mais no máximo até os 2 anos de vida, tá bom? Meninas, eu acho que era um pouquinho sobre isso que eu queria falar pra vocês, porque aquela pergunta da mãe que mandou perguntando se era verdade, se realmente o bebê dormiria se ele deixasse ele chorando sozinho. E aí eu fiquei falei, gente, algumas outras devem ter lido, e às vezes a mãe lê a pergunta, eu respondi que não, né, porque eu não ia dar corda pra vocês ali nos stories, mas de qualquer forma, às vezes a gente vê uma pergunta de uma mãe e vai direto procurar o método na internet, no Google, né? E aí pega um monte de gente desavisada, um monte de barateiro de plantão aí, querendo falar que vai fazer o bebê dormir e às custas de choro, mas que rapidinho passa e funciona e que não causa mal nenhum ao bebê, não. Então, de qualquer forma, gente, tá aqui meu recado pra vocês. Existe sim, porém, não recomendo. Graças a Deus, a maioria dos estudiosos de sono, não digo dos pediatras, porque os pediatras, muitos ainda recomendam, mas a maioria dos estudiosos de sono não recomenda essa metodologia de febrização, que é realmente deixar o bebê chorando até ele cansar, que é muito triste e muito cruel. Então, meus amores, era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Não vamos deixar o bebê chorar até dormir, tá? Às vezes, algumas mães, né, que tem os maridos mais durões, né, que tem os pais mais durões, ou que tem um companheiro que às vezes não é nem o marido e que é mais durão e tudo, e fala, tem que deixar, né, você é muito mole, né, você não sabe pôr limite, o neném tá mandando na gente, né, eu escuto essas coisas. Então, algumas dessas situações a gente consegue controlar. Mostrem pra ele a live, conversem com eles, mostrem que a criação depende desse apego também. Combinado? Obrigada pelo carinho. Beijo pra vocês. Obrigada, também amo vocês, Alice. Obrigada por estar sempre aqui, todo mundo que compartilha. Gente, vocês vão curtindo mesmo aí, vão sempre comentando, porque o Instagram, pra gente conseguir muitas mães vendo a gente, depende dos coraçõezinhos. Então mandem milhões de corações, tá bom? Porque aí a gente consegue... Nossa, depois eu falo ali. Que a gente consegue que mais mães vejam a gente. Só rapidão aqui, gente. Fiquei assustada aqui. Débora do céu. É verdade que o bebê que começa a comer após 3 meses dorme melhor à noite? Não é pra fazer introdução alimentar antes do 6º mês de vida. Não é, tá, gente? Então, quem me segue aqui já tá acostumado comigo falando sobre introdução alimentar, após o 6º mês de vida, tá bom? Então, assim, existem outras formas da gente ajudar o bebê a dormir.
E, ô Débora, não sei quem comentou com você sobre isso, mas só pegando esse gancho aqui pra finalizar, por que as pessoas falam que quando começa a comer a partir dos 3 meses de vida dorme melhor? Porque, gente, eles já vão aprender a dormir melhor depois dos 3 meses de vida, tá? Não quer dizer que vão dormir bem, mas quer dizer que eles começam a entrar em algumas rotinas, eles começam a entrar em alguns mecanismos diferentes do sono deles, que eles conseguem dormir de forma melhor. Não quer dizer que é por causa da alimentação, não, tá? E recomendação é só mesmo depois do 6º mês de vida. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, boa noite. Anano, prazer, foi uma delícia receber vocês, um cheiro pra todo mundo. Aline, se eu não te respondo, você tá no Telegram, Aline? Gente, eu não sei se a Aline tá no Telegram. Professora Aline Santiago, meu amor, eu vou te responder, prometo. Manda a perguntinha. Gente, no final da pergunta, quem for do Telegram, manda hashtag sou do Telegram. Porque eu respondo lá no grupo do Telegram. Todos os dias eu respondo algumas mães lá no grupo do Telegram. Às vezes em áudio, às vezes em texto. Depende da correria que eu tô. Mas de qualquer forma, mandem lá direitinho. Nos directs, hashtag, no final da mensagem, vocês dão enter e depois coloca hashtag sou do Telegram, que aí eu respondo lá no Telegram pra vocês. Eu não vejo muitas vezes, gente, porque o que acontece? O direct, só quem eu já respondi uma vez, aparece pra mim. O resto fica numa outra paginazinha que é das mães que eu ainda não respondi nenhuma vez. Então é muita gente, então realmente, às vezes eu me perco ali pra responder todo mundo. Mas prometo que eu vou tentar responder o máximo que eu puder. Pode me mandar lá, Aline, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Gente, e se tem alguém aqui ainda que não se inscreveu na Semana do Sono, por favor, né? Entra lá, o link tá na bio, o link tá nos stories. Vocês devem ter visto por aí o link passeando também. O link tá lá. Se inscrevam na Semana do Sono. Vai acontecer de 23 a 27 de março agora. Totalmente online, totalmente gratuito. Então é só se inscrever pra gente aprender um pouquinho mais sobre sono. Combinado? E continue mandando as perguntas aqui, que eu amo responder vocês. Beijo enorme, fiquem com Deus e boa noite.